Hoje eu vou quebrar um pouquinho a sequência, como eu costumo dar as minhas aulas, e vou falar direto daquela leizinha que alterou o estatuto da OAB. Semana passada, deixa eu abrir aqui nela para vocês, dando muita confusão, né? Tem muita gente agora falando que o inquérito policial ele é contraditório. Lei 13.245 de 2016. Vou começar logo por ela. Não é? Porque a gente já vai ter concurso no final do mês, para quem já está naquela pegada mais intensa, tá? Eu particularmente acho que essa lei ela vai gerar mais debate, mais polêmica do que mudar a realidade que a gente já vive hoje, tá bom? O que essa lei fez? Né? Ela alterou o artigo 7º, deixa eu botar meu óculos, artigo 7º do Estatuto da OAB e colocou aqui no inciso 14. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamento em meio físico ou digital. A redação é um tanto quanto exagerada, não é? Então, mesmo concluso com a autoridade, mesmo sem procuração, qualquer advogado ele vai lá e pega os autos de um inquérito policial. É isso? Não. E o próprio Estatuto fez uma ressalva. Olha o que diz o parágrafo 10º. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos que tratam o inciso 14. Então, depois eu vou botando observações no caderno para vocês anotarem. Estou só puxando vocês para uma certa coerência, não é? Antes da lei entrar em vigor, acho que foi na última semana de dezembro, foi uma situação interessante que aconteceu, um advogado apareceu na central de inquérito, vocês sabem que eu sou promotora de central de inquérito, e ele queria ter acesso aos autos do inquérito. No primeiro momento, ele falou que ele era advogado do investigado. Ele precisava ter acesso, porque o cliente dele estava respondendo a um procedimento na polícia militar, ele queria acesso, ele queria cópia, depois ele queria mais, queria certidão, coisa que a central não faz. E, posteriormente, a gente descobriu que, na verdade, o cliente dele era testemunha naquele inquérito policial. Ele queria acesso dos autos de um procedimento investigatório sigiloso, porque o inquérito é sigiloso. Ele não tinha nem procuração do cliente dele para ter acesso àqueles autos. Fez um escândalo. Disse que ia representar contra mim, etc. Aquelas coisas de sempre. Se nós interpretarmos a literalidade desse inciso que eu acabei de ler, ele realmente vai ter razão em representar contra mim. Porque hoje o Estatuto do OAB está dizendo que ele pode ter acesso aos autos do inquérito em qualquer momento, sem procuração. E não é bem assim. É correto isso? Não, porque o inquérito policial, ele é sigiloso. Quando a gente chegar na aula de inquérito, não se preocupem, eu vou colocar no caderno de vocês, e o inquérito é sigiloso por quê? Por dois motivos. Primeiro, para preservar a intimidade daquela pessoa que está sendo investigada, que pode ser até que ele não tenha feito nada. E é sigiloso porque eu preciso de um sigilo mínimo para conseguir êxito numa investigação. Então, não é porque ele é advogado, seja lá quem for, que ele vai ter acesso aos autos do inquérito policial. Isso expõe as pessoas que estão envolvidas e isso compromete o êxito das investigações. A lei mudou isso? Não. O inquérito policial, ele é sigiloso e continua sendo sigiloso. Para o advogado ter acesso aos autos do inquérito, ele necessita de procuração? Sim. Mas Elisa, no flagrante, ele dispensa. Claro, porque se o indivíduo está preso em flagrante, o advogado está chegando na delegacia, o indivíduo está preso. O delegado vai ter condições óbvias de perceber que aquele indivíduo, não é? Aquele advogado, representa os interesses daquela pessoa que está presa. Deu para entender? Porque senão esse advogado teria toda a razão, né? Poderia chegar lá a qualquer momento e representar contra mim, porque eu neguei acesso dos autos do inquérito, onde ele estava, em tese, não sei, foi o que ele disse, representando os interesses de uma testemunha. Deu para entender, gente? Então, vou botar a primeira observação no caderno. Olha, isso é uma conclusão que eu cheguei, tá? Ninguém escreveu ainda nada sobre isso. Acho que isso aqui é uma questão de razoabilidade que a gente vai colocar agora. Anotem aí no caderno de vocês o seguinte. A Lei 13.245... A Lei 13.245 de 2006 garante ao advogado o acesso aos autos, garante ao advogado o acesso aos autos de qualquer procedimento investigatório, vírgula, independente de procuração. Independente de procuração.
ponto, continuando, porém, no parágrafo 10º, o legislador restringe o acesso com a exigência de uma procuração, restringe o acesso com a exigência de uma procuração, quando o procedimento for sigiloso. Oi? Ele é sigiloso. O colega está dizendo, o inquérito não é sempre sigiloso? Sim, é isso que eu estou dizendo. Mudou alguma coisa? Oi? Sempre vai exigir procuração. É a conclusão óbvia que você chega, eu não estou nem fazendo grandes locubrações mentais, está expresso aqui, ressalvado sigilo. E é necessário para o inquérito? É. Mas no flagrante ele permite porque o indivíduo está preso, o advogado está do lado do cliente, o delegado vai ter essa percepção e vai permitir o acesso. Foi aquilo que eu falei, foi muito alarde. Você chegou até a me ligar, muito alarde em torno dessa lei, quando na verdade, se a gente analisar com calma, não mudou nada. Nada que foi modificado, mas é óbvio, não é? Numa visão distorcida da matéria, e dependendo do cliente, a gente sabe, né, grandes interesses políticos, isso aqui vai ser distorcido. Mas em termos práticos e reais, não houve nenhuma modificação. Todos entenderam? Como o inquérito é sigiloso, sempre vai precisar de procuração. Ressalvado flagrante. Ok? Agora, o inciso, ele fala uma outra coisa, olha só. Mesmo sem procuração, autos flagrantes, investigações de qualquer natureza, finos ou em andamento, ainda que conclusos para a autoridade. Você imagina que eu estou no meio de uma diligência de busca e apreensão, estou esperando o resultado da busca e apreensão, o juiz acabou de deferir uma busca e apreensão, ou uma interceptação telefônica, que vocês sabem que os autos da interceptação telefônica ficam em apenso. Imagine, então, que o Pedro está interceptado, né, ele é investigado, colega aqui da turma, ele está interceptado, e o advogado dele quer ter acesso aos autos do inquérito. Ele vai poder ter acesso, inclusive, ao apenso, descobrindo que o Pedro está interceptado? Nunca. Não. Mas por que? Onde que está dito isso? Súmula vinculante número 14 do STF. A súmula está aí. O advogado vai ter acesso quando aquela diligência for concluída, quando a prova tiver sido produzida e esteja vou botar isso no caderno, documentada nos autos do inquérito. Deu para entender? Uma leitura isolada disso aqui, parece que ele pode pegar a qualquer momento. E não é assim. Deu para entender, gente? Coloca uma outra observação, anotem o seguinte. O inciso 14, deve ser interpretado, o inciso 14, ele deve ser interpretado de forma conjunta com a súmula 14, súmula vinculante 14 do STF. De forma conjunta com a súmula vinculante 14 do STF. Ou seja, se houver diligência em andamento, será possível negar momentaneamente o acesso aos autos. Porque senão de que serve uma interceptação telefônica, que é uma diligência que demora muito tempo, é uma diligência prolongada, se o advogado vai poder ter acesso àquilo? Olha, se o delegado até quiser dar o acesso, ele pode desapensar, porque a interceptação telefônica não fica dentro dos autos. A interceptação telefônica fica em apenso. Vocês observem, que mais adiante eu vou ler para vocês, que ele até pune com responsabilidade civil criminal o acesso a autos incompletos ou extrair cópias dos autos para dar um acesso restrito ao advogado. Não é isso. A interceptação telefônica ela fica em apenso. Exatamente para quê? Para garantir que o advogado tenha acesso aos autos do inquérito e preservar o disposto na súmula vinculante número 14. Deu para entender? Bom, aí vem o inciso 21, que também deu muita polêmica o 21. Olha, assistir a seus clientes investigados durante a apuração da infração, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios, probatórios, deles decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Então, vamos lá. Isso aqui que as pessoas falaram que esse dispositivo acabou trazendo contraditório para o inquérito policial. Eu li vários artigos de pessoas falando essa sandice.
tá? Na minha opinião, isso é enlouquecedor. Mas vamos lá, parte por parte. No início, ele fala assistir a seus clientes investigados durante a apuração das infrações. O que significa assistir? Ele vai estar lá. Aliás, a nossa Constituição de 88 sempre garantiu a presença de um advogado durante o procedimento investigatório. Então, ele vai estar lá assistindo no sentido de que ele vai estar orientando o cliente dele. Vejam, isso aqui é uma faculdade. Se você tem advogado, mas seu advogado não compareceu, ou você não quis a presença dele, ou você já obteve uma orientação prévia, não cabe ao delegado providenciar, sair correndo para arrumar um advogado para botar do seu lado. Deu para entender? Não duvido que autores com pensamento mais liberal, mais radical, comecem a defender que o delegado tem que se virar e arrumar um advogado ali naquele ato sob pena de nulidade. Quem? O colega está dizendo que o Auri Lopes Júnior, óbvio, já disse alguma coisa semelhante a isso. Mas é isso que eu estou dizendo. Eu acho que essa legislação, essa alteração, vai trazer mais buchicho, vai trazer mais tititi, mais disse-me-disse, do que reflexos práticos. Sabe por que eu digo isso com muita tranquilidade? Observem a Constituição, gente, isso aqui não é novidade, não. Está lá no artigo 5º, deixa eu localizar um inciso na Constituição, que já garante isso. Querem ver? Artigo 5º, inciso 63. O preso será informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência da família e de advogado. Assistência de advogado. Está na Constituição. O que essa legislação fez foi apenas o quê? Regulamentar, reproduzindo o mesmo verbo. Assistência de um advogado. É garantido a ele. Mas se ele não tiver, se ele não trouxer, ou se já obteve uma orientação prévia, isso vai anular o ato? Não. O que traria algum comprometimento do ato seria o fato do delegado não permitir que ele tenha contato com seu advogado. O advogado está lá e ele não está permitindo. Isso sim agora está sendo punido com causa de nulidade. Deu para entender que não houve modificação. Observem o verbo, é assistir. Assistir é o quê? Orientar, dizer o que ele deve falar naquele depoimento. E isso a Constituição já estabelecia desde 1988. Entendeu? Não. O colega está dizendo assim, mesmo com essa lei, o inquérito perde a característica de ser inquisitivo? Não. Minha opinião, tá? Não, olha só, o colega está dizendo o seguinte, que atualmente, se o indivíduo está sendo indiciado, está sendo ouvido em sede policial, o advogado não pode chegar e interferir no depoimento. Isso é muito modus operandi de cada delegado. Ele pode interferir no sentido de não responder essa pergunta. Isso ele pode. O que ele não pode fazer é sugerir para o delegado perguntas que venham a ser feitas. O que ele não podia fazer e continua sem poder fazer hoje é, delegado, faça essas perguntas ao meu cliente. Isso não tinha e isso não tem hoje. Isso sim seria o quê? Trazer o contraditório. Que não tem, gente, é uma questão de interpretação sistemática. Sei que hoje é a nossa primeira aula, eu já quis adiantar isso aqui, então a gente está tangenciando alguns pontos, exatamente porque eu sei que quem vai fazer prova do MP no final do mês ou magistratura deve estar com isso na cabeça. Vamos interpretar sistematicamente, né? O que é um sistema, o nosso sistema acusatório? A gente tem uma fase inquisitiva, necessária para a apuração do crime, que é o inquérito policial. Depois eu entro num processo com contraditório, com ampla defesa, com tudo isso. Se eu estou trazendo isso tudo para o inquérito, qual é a razão de ser do inquérito? Não tem sentido existir inquérito policial. Porque tudo que eu fizer no inquérito eu reproduzo uma ação penal de novo, gente. Isso beira a esquizofrenia. O que o indivíduo tem e sempre teve, em razão da nossa Constituição, é uma série de garantias individuais que a própria Constituição dá para ele. Isso é imutável. A lei chegou, olha o mesmo verbo, assistir. Então, o advogado vai assistir. Ele não vai interferir, ele não vai conduzir. É diferente durante a instrução criminal, o que a defesa pede, a defesa requer e aquilo que ela solicita tem que ser cumprido sob pena de nulidade. Isso vai acontecer no inquérito? Não. E nem teria sentido que acontecesse. O Auri Lopes Júnior, ele defende já há muito tempo que tem que ter contraditório no inquérito. Eu me lembro que, não sei se eu cheguei a falar isso para vocês em outras turmas, que logo que teve aquela grande reforma do Código de Processo Penal em 2008, que a parte podia nomear assistente técnico para o exame pericial,
ele foi um dos primeiros a falar que a lei trouxe finalmente contraditório para o inquérito policial, diante da possibilidade das partes indicarem assistente técnico. E não é nada disso. A gente, quando chegar na parte de prova, a gente vai desconstruir isso tudo. Mas não me surpreende que ele esteja falando isso agora. Mas vejam, é uma questão de você olhar. O que esse inciso fez foi reproduzir o que já está na Constituição e que é o certo. A única coisa que me traz uma certa preocupação, isso a gente vai ter que ver daqui para frente, como a Defensoria Pública vai se colocar, é no que diz respeito àqueles réus que são hipossuficientes e que não têm um advogado. Então, está lá no interrogatório, um flagrante, ele não tem advogado. Vai ter defensor público lá? Quem já foi meu aluno, eu sempre falei que se nós vivêssemos realmente num Estado democrático de direito, em toda delegacia tinha que ter um defensor público. O que não é uma coisa tão complicada, porque flagrante, eles trabalham em rodízio, não são todas as unidades policiais, são poucas. Tem que ter um defensor público lá exatamente para isso. Mas volto a falar, isso para mim é resultado de uma interpretação da nossa Constituição. O que a lei está fazendo agora é dizendo que tem que ter, ele tem que ser assistido por um advogado. Como é que fica os que não têm advogado? A Defensoria Pública vai estar lá? Se não tiver, até que ponto isso vai comprometer? Vocês entenderam? Isso a gente vai ter que esperar para ver. Mas não porque a lei mudou. O que a lei está fazendo é dando efetividade, tentando dar efetividade a uma obrigação, um regramento constitucional. Bom dia. Vocês entenderam? Eu vou botar isso resumido no caderno. Deu para entender? Anotem aí no caderno de vocês o seguinte. A lei garante também o direito do investigado, a lei garante também o direito do investigado de ser assistido por um advogado. Vírgula. Regulamentando o artigo 5º, inciso 63 da Constituição. Vírgula, que sempre garantiu a assistência de um advogado. Ponto, continuando. O STJ, ao interpretar esse dispositivo da Constituição, se eu estiver rápida, vocês me avisem, a gente não tem pressa. O STJ, ao interpretar esse dispositivo da Constituição, sempre entendeu que não cabe ao delegado, providenciar a advogado. Mas sim permitir a presença do profissional, indicado pelo preso, pelo investigado. Isso, gente, o STJ interpretando a Constituição. Né? Espero eu que tenha a mesma razoabilidade ao interpretar essa norma, né? essa modificação no Estatuto da OAB. Deu para entender? Bom, mas continuando aqui no inciso, um outro probleminha que eu vi. Aí ele fala o seguinte, olha, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório e depoimento e subsequente todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente. Ele está trazendo nulidade para o inquérito policial. Não existe nulidade em inquérito policial. A expressão nulidade existe o quê? Durante a ação penal. Tá bom? Senão a gente está subvertendo toda a teoria geral do processo. Então, a melhor interpretação disso aqui, na minha opinião, é que vai faltar justa causa. Esse vício compromete a justa causa, que é necessária para o promotor fazer o quê? Oferecer denúncia.
Então, não é? Um elemento que foi feito com burla a esse dispositivo não pode servir de justa causa para o membro do Ministério Público deflagrar a ação penal. Deu para entender? Coloquem aí outra observação. Anotem aí no caderno de vocês o seguinte. A modificação afirma que a ausência do advogado, causará nulidade do inquérito. Causará nulidade no inquérito. Ponto. Porém, não existe nulidade durante o inquérito. Não tem mesmo, tá? Porém, não existe nulidade durante o inquérito. Vírgula. Ela só ocorre durante o processo. Ponto. Continuando. O provável é que esses vícios afetem a justa causa necessária para o oferecimento da denúncia. Entenderam? Bom, gente, vou terminar de ler aqui a lei para vocês, mas eu acho que qualquer coisa além disso é subversivo, subverte o sistema, tá? Aí ele fala, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Pô, mas agora o advogado pode peticionar nos autos? Sempre pôde, tá? Vou ser muito honesta com vocês. Eu sou titular de central de inquérito há mais de 10 anos. Toda hora ele junta alguma coisinha ali. E o delegado vai ver o que é pertinente ou o que não é pertinente para ser feito. Exatamente porque não tem contraditório, não tem ampla defesa em sede de inquérito. Dependendo do que está sendo sugerido ali, muitas vezes o delegado até observa. Tá bom? Mas isso daqui também não mudou nada. Aí vamos lá. Parágrafo 10º eu já li para vocês. Parágrafo 11º está lá. Nos casos de inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados à diligência em andamento e ainda não documentado nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência ou da eficácia ou da finalidade das diligências, que é uma maneira de colocar aqui a redação da súmula vinculante 14, que é exatamente o que a gente colocou. E 12º, a inobservância dos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto dos autos ou o fornecimento de autos em que houve retirada de pressas já instruídas no caderno investigativo, apenso não, implicará em responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impediu o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício do direito de defesa sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juízo competente. Fale, querido. Você está falando o seguinte, o pedido... Não. O colega está dizendo o seguinte, tudo bem, Elisa, a interceptação em si, ela vem que fica no apenso. Mas o pedido de interceptação, o delegado já coloca no apenso. Todos os delegados com quem eu trabalhei, quando ele quer trabalhar com uma interceptação telefônica, ele coloca em apenso. Sem problema nenhum. O que ele não pode é tirar o depoimento de uma testemunha dos autos. Aqui, eu tirei. É isso que ele está dizendo aqui, que não pode ser feito. Agora, o apenso é o apenso, tanto que ele fala em caderno investigativo. Elisa, a interceptação, a busca e apreensão fica em apenso? Não. Até porque a busca e apreensão é uma diligência instantânea. Foi, cumpriu, sem problema nenhum, ela fica ali. Agora, o que ele pode fazer é, quando o juiz defere a busca e apreensão até o seu cumprimento, esse intervalo de 1, 2 dias, pode restringir o acesso aos autos? Pode. Súmula vinculante 14 do Supremo garante isso. Deu para entender, gente? Isso aqui é uma interpretação que eu acho que é o razoável. Agora, se vocês forem fazer concurso para a defensoria, ou se estiverem lendo o Auri, não esquece, tudo agora, tudo aberto, pode entrar na minha sala, abrir o meu armário, que está tudo garantido. Mas vocês veem que distorce. Independente de uma postura mais defensiva ou não que vocês tenham, você afirmar que tem contraditório no inquérito é fazer de... Para que polícia, para que inquérito? Vai ter contraditório no inquérito, vai ter contraditório durante a ação penal? Isso não faz o menor sentido. Todos entenderam?